Skype. E aqui com a gente no palco, eu convido os debatedores, o secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, Assis Brasil, o Leandro Anton, que é representante do Rio Grande do Sul na Comissão Nacional de Pontos de Cultura, o Fernando Rosa, que é o Senhor F, editor do site Senhor F, organizador do festival El Mapa de Todos, e a Bruna Provasi, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres e organizadora do Mulheres no Volante. Para coordenar e fazer essa mediação, eu convido a Una Castro, que é consultora da Wikimedia Foundation no Brasil. Una, a palavra é sua. Olá a todos. Bom, é um prazer estar aqui. É bom que a Andréa já fez as devidas apresentações. A gente está no momento, eu vou convidar o Gel Brito para começar as nossas provocações aqui. São 15 minutos, Gel já está online? Não? Então a gente começa convidando o Assis. Pode ser? A gente passa um pouco a palavra para o Assis e, na sequência, a gente entra com o Gel Brito, assim que ele estiver online, para fazer as provocações sobre um pouco o papel das redes nos movimentos culturais e como é que elas contribuem para a reorganização e articulação dessas redes. Boa tarde. Tentarei ser bastante sintético. Alô, estou aqui. Oi? Ah, está aí. Ele vai falar primeiro, então. Oi, Gel, bem-vindo. Cadê você? Opa! Assis, você se incomoda? A gente passa então para o Gel, que conseguiu conexão, e depois seguimos a... Tudo bom, Gel? Está ouvindo bem a gente? Gel? Obrigado. Gente, acabou de ter um debate aqui sobre banda larga, e a gente estava falando sobre todas as questões de neutralidade da rede, né? Mesmas condições para passar todos os pacotes de dados, e isso que está acontecendo aqui diz respeito à nossa banda não tão larga. Opa, está aí? Gel? Estou aqui, eu não estou ouvindo muito bem você não, mas eu tô me vendo aí na tela. Ah, então ótimo. Pode começar, Gel. Posso começar a falar? Por favor, estamos todos atentos. Posso começar? Desculpa, não ouvi. Sim! Bom, então, me avisa para mim quando estiver faltando aí uns 3 minutos, mais ou menos. Ok. Bom, meu nome é Gel Brito, eu sou do Centro de Teatro Oprimido e faço parte da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. E eu acho que é importante a gente estar conversando, falando sobre essa questão das redes. E para começar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre essa rede que eu participo, que não só do Teatro Oprimido, mas dos próprios pontos de cultura, né? Desse conceito do Cultura Viva, que foi um processo que começou, digamos, lá no Gilberto Gil, com o secretário Célio Turino, mas que eu considero que, na verdade, é um processo anterior ao governo. Eu costumo dizer que o programa Cultura Viva não é um programa nem de governo, nem da sociedade. É um programa comum, onde 2 interesses se juntaram. Já existiam movimentos sociais e culturais grandes na própria sociedade, e o governo, um governo mais democrático, né, depois de anos e anos, conseguiu observar essa movimentação e criou essa rede do Cultura Viva, que inclui os pontos de cultura e várias outras entidades em vários outros formatos de participação. Essa é uma rede que ela é uma rede que não é verticalizada, porque isso é importante a gente dizer, né? Porque às vezes as pessoas falam só por causa que é rede, como se fosse uma sinônimo de democracia, e isso não necessariamente ocorre. Às vezes a gente sabe que existem redes que também são verticais, autoritárias, e a lógica do Cultura Viva, dos pontos de cultura, é justamente essa ser uma rede sem centralidade, uma rede que a gente pode até discutir o conceito que seria essa rede, mas como esse conceito de rizoma, e sem uma linguagem única também, né? O Cultura Viva ele pega vários tipos de linguagens culturais, e sociais e artísticas, de teatro, música, cinema, software livre, griots, mestres populares, quer dizer, toda essa diversidade cultural que existe, pulsante aí no nosso país e em vários outros, e ele conseguiu, de certa forma, articular essas redes, respeitando essas diferenças, essas diversidades, e formou esse
essa grande rede, esse grande mapa de atividades, né, próprio, como o Gil fala, desse do cultural, que fica pulsando aí cada um dos seus locais e que a partir do momento que eles se conectam, eles potencializam essa capacidade. Nós, nos pontos de cultura, observamos que também seria importante ter alguma forma de organização mínima, então a gente criou, a partir de 2004, 2005, se não me engano, houve a primeira TEIA, que foi a primeira TEIA de pontos de cultura, que aconteceu na Bienal, lá em São Paulo, e a partir dessa primeira TEIA surgiu a necessidade, os próprios pontos identificaram de ter um momento de fórum, que seria um momento de encontro dos pontos, para justamente debater essa política pública e outras políticas públicas culturais. Então, a partir daí veio a TEIA de Belo Horizonte, onde se formou, que foi em 2006, 2007, se eu não me engano, se formou a primeira Comissão Nacional de Pontos de Cultura, depois já com 600 pontos, depois em Brasília, em 2008, com cerca de 800 pontos, e finalmente lá em Fortaleza, que foi a última TEIA que a gente teve em 2010, que foram mais de 1.500 pontos de cultura no fórum, que se tirou essa representatividade, que é uma representatividade também super transversal, não é uma representatividade tipo de Senado, que inclui não só os estados, a representação dos estados, mas inclui as representatividades também das linguagens culturais, né, dos movimentos, por mais que essa palavra representatividade seja uma questão também nos dias de hoje. E a partir daí a gente teve esse movimento que foi crescendo, só que em 2010 a gente teve, a partir de 2011, né, com a eleição da presidente Dilma, ela teve um compromisso de continuidade e de aprofundamento do programa, dessa possibilidade de estar potencializando essas redes, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A gente sabe que teve a entrada da ministra Ana de Holanda, que veio com um programa bem diferente do que havia de continuidade na área da cultura viva, em várias outras áreas, direitos autorais, né, ter livre, todas essas questões que a gente vivenciou. A partir daí foi formado vários movimentos, vários interesses se juntaram, diferenciados, para justamente estar resistindo e avançando nessa cultural, que seria uma política cultural de uma radicalização da democracia, e a gente tirou alguns pontos, né? A gente tirou o ponto, 5 pontos, na verdade, que é a reforma dos direitos autorais, a PEC 160, a continuidade do Programa Cultura Viva, o Plano Nacional de Cultura e a continuidade do debate da reforma da Lei Rouanet, né, que é o PROARTE. Na verdade, a gente teve a entrada da Ana de Holanda e, no caso específico do Cultura Viva, a secretária Marta Porto, que foi um retrocesso grande, que rompeu o segundo diálogo que existia, né, com os secretários anteriores, e esse movimento aconteceu, continuou. Teve a entrada da secretária Marta Fallenberg, que se deu uma retomada do diálogo, né, é um novo momento para o movimento, mas, ao mesmo tempo, a política, de uma certa forma, teve uma continuidade como estava vendo ainda, porque a gente tinha a ministra Ana de Holanda. Né? Então, na verdade, esses 5 pontos que a gente coloca ainda são com a presença da nova ministra hoje, da Marta Suplicy. A Comissão Nacional de Pontos conseguiu ter uma primeira reunião com a ministra, ela entrou mais ou menos em outubro, se eu não estou enganado, em 2012. A gente conseguiu ter a primeira reunião da Comissão Nacional de Pontos de Cultura somente agora, recentemente em abril. Então, a gente ainda tem um discurso que coloca que tem um desejo de continuidade, mas eu vejo que, por mais que a nova secretária possa estar interessada em mudar, a gente tem uma linha ainda que ainda vem muito da presidenta Dilma, que eu acho que vê a cultura de uma forma diferente como o presidente Lula via, né, nessa possibilidade dessa diversidade, dessas redes todas. E a gente hoje, cada vez mais, os pontos de cultura estão continuando mobilizados dentro das suas possibilidades, mas que tem um poder muito maior a partir da própria sociedade. Né? Esse debate sobre sustentabilidade, a gente costuma dizer que, na verdade, o Estado é que não está dando conta. Os pontos de cultura continuam, a partir das suas realidades, alguns sofrendo muito, né? Até surgiu um termo de não só pontos de cultura, mas que viraram pontos de tortura, vindo todo não só a linha do governo está tomando, mas ao próprio Estado em si. Né? Você tem que ter, na verdade, uma reforma da própria estrutura de Estado, um novo marco regulatório. Existe a proposta agora da Lei Cultura Viva, para que o programa se torne uma política pública e não só uma política de governo. Então, a gente está vivendo esse momento onde a sociedade está reagindo mais
Existem alguns indicativos da nova ministra, da Suplicy, nessa reunião que a gente teve abriu, vão ter novos editais e várias questões, mas para a gente é importante não só abrir os editais, mas justamente voltar a ter o debate do aprofundamento de como é que seria essa política cultural, desse marco regulatório, rever essa questão de várias questões de criminalização que ainda acontecem, vários pontos de cultura ainda estão sofrendo, seja via CGU, via TCU, onde eles realizam o seu projeto, o seu plano de trabalho, né, cumprem o seu plano de trabalho, mas tem problemas específicos da forma de contratação, que é a famigerada Lei 8666, que é o que a gente chama do capeta oitava. 3 minutos, tá, Gel? Oi? Os 3 minutos que você me 3 pediu para te minutos, tá, avisar. joia? Estou finalizando. Então, a gente está nesse momento, que é o momento onde a gente tenta retomar esse debate, mas, ao mesmo tempo, preservando a nossa autonomia. A gente teve agora um congresso internacional de cultura viva na Bolívia, que foi bastante interessante, puxado lá justamente por esse movimento da América Latina, que, se aqui o Cultura Viva não está sendo bem visto, em vários outros países da América Latina ele está se desenvolvendo, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, na Guatemala e na própria Bolívia, tem esse desejo de incorporar essa política e está entendendo que essa política é uma política muito importante. E a gente está nesse momento justamente também uma outra coisa, revendo, porque o governo que criou essa questão do chamado, entre aspas, redesenho, que foi uma pesquisa criada a partir do IPEA. IPEA é uma entidade que eu respeito e tudo mais, mas é muito boa para fazer uma pesquisa sobre o índice de produtividade das frutas cítricas no Nordeste de Pernambuco. E a questão da temática cultural, ela, na verdade, não contempla, porque é uma outra forma de pesquisa, que tem outros critérios que tem que ver, de quantitativo e qualitativo. Então, a gente fez uma proposta da comissão para o próprio Ministério criar um seminário onde a gente possa debater quais são esses critérios de avaliação, né, do ponto de vista de um projeto cultural. Como é que se avalia um projeto cultural, qualitativa e quantitativamente? Quando você vai construir uma ponte, já está a ponte lá, o cimento e tal. Mas e um projeto cultural? Como é que ele acontece? Então, isso é importante para a gente nesse momento. E a ministra traz essa questão dos céus também. A gente está em debate com ela para ver como é que a gente pode incorporar a questão do céu, não ser uma coisa também como as praças do parque, que estavam vindo assim, meio prontas, mas justamente a gente abrir esse diálogo e ver como é que a gente pode estar auxiliando nesse sentido. Então, acho que o grande desafio nosso é essa continuidade das redes, dos pontos de cultura, se associando a outras redes, mas estando atento tanto à realidade que o Estado tem hoje, quanto à realidade também de outras redes, que às vezes se propõem serem democráticas, mas não são tanto democráticas. Então, a gente está vivendo uma situação, um ponto de crise, digamos, eu poderia dizer assim. Então, acho que esse é o grande momento que a gente está vivendo agora. Muito obrigado. Obrigada, Gel. Acho que o Gel deu um bom panorama aí da política nacional. Eu vou passar a palavra para o Assis Brasil, secretário de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, boa tarde. Eu acho muito interessante ter ouvido aí o depoimento do Gel Brito. É muito bom, porque isso a gente pode pegar por aí a questão, né? Que nós assumimos, a equipe da Secretaria da Cultura assumiu em 1º de janeiro de 2011, com o governo Tarso Genro, e desde logo a Secretaria criou 3 diretorias que correspondem às 3 dimensões da cultura que o Ministério da Cultura tem operado já desde o governo Lula, né? A cultura como arte, como economia e como cidadania. Então, dentro dessa diretoria de cidadania, nós nos incluímos no Cultura Viva, participando de editais do Ministério da Cultura e criamos a Rede RS Pontos de Cultura. É um projeto bastante ambicioso, que está em execução, que prevê a constituição de 160 pontos de cultura, que naturalmente virão somar-se àqueles que já existem, cerca de 60, que eram ações, movimentos das prefeituras, né, diretamente com o Ministério. Então, nós vamos ter os nossos 160, mais os 60 que existiam, e vai dar, portanto, digamos, um parâmetro bastante interessante para nós avaliarmos essa questão. Então, a Rede RS Pontos de Cultura fez um convênio com o Ministério da Cultura, e é um convênio que deu no total de 16.800.000
contando com a contrapartida assegurada pelo governador Tarso Genro, né, como sempre assegurou, vão atrás dos projetos que eu asseguro a contrapartida. E ele fielmente, né, está atuando, operando nesse sentido, não só na área da cultura, mas nas outras áreas do governo. Então, nos permitiu o lançamento de 2 editais no ano de 2012. O primeiro, para 100 pontos de cultura, para populações, municípios com populações menores de 10 mil habitantes. E o outro, de 60 pontos de cultura, para municípios com mais de 10 mil habitantes. Isso, então, faz com que a gente possa ter uma dimensão bastante variada e razoavelmente justa dentro do espectro econômico dos diferentes municípios que constituem o Rio Grande do Sul. Para os municípios que têm menos de 10 mil habitantes, são 60 mil reais que são repassados para pontos de cultura que já são instituições operantes, no mínimo há 3 anos, na sociedade civil, né? E, no segundo edital, para municípios de mais de 10 mil habitantes, estamos destinando, portanto, o valor de 180 mil reais. Nós estamos, nesse momento, no processo final de seleção dos editais, e nós teremos até 31 de maio agora, né, estamos muito próximos disso, teremos a divulgação total dos selecionados, né, dos escolhidos para os pontos de cultura. Nós estamos encontrando uma receptividade bastante interessante e, se nós não temos, num primeiro momento, a possibilidade de preencher todas essas 160, não é por não termos dinheiro, não é por nada disso, mas é que muitos se habilitaram sem preencher as condições, né? Então, isso vai fazer com que a gente tenha novo edital, porque a gente vai aproveitar, não é, todo o recurso que tem, né? Eu acho que é perfeitamente natural, porque as pessoas muitas vezes não sabem bem o que é, né? E ter instituições da sociedade civil operando há 3 anos, né, com um desempenho, nesses 3 anos, um desempenho contínuo, que deve demonstrar e preencher os formulários que são necessários, os mínimos necessários, vai uma diferença bastante grande. Nós temos agora, claro, logo que forem então divulgados os selecionados, o trabalho de execução, né? Nós lá na Secretaria da Cultura, a equipe sempre tem pensado, né, neste pós-divulgação do edital, né, que vai começar o verdadeiro trabalho. E não vai ser um trabalho fácil. A execução disso vai demandar muito esforço, muito trabalho, muita viagem, enfim, para que a gente possa, enfim, não fazer os pontos de cultura se transformarem em pontos de tortura, né? Como disse o Gel Brito, né? Seria a última coisa que nós quereríamos, mas nós estamos aparelhados e vamos trabalhar efetivamente para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, como nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul os COREDs, né, que desempenham um papel bastante importante. De certo modo, os COREDs, eles regionalizam as políticas públicas, e nós temos, então, pontos de cultura em todos os COREDs. E, além disso, por uma determinação do governador, que nós achamos realmente muito importante, nós teremos, em cada território da paz, teremos, no mínimo, um ponto de cultura, sendo, portanto, o ponto de cultura um elemento, não é, digamos, de difusão da cultura, de inclusão cidadã, né, em áreas que são fragilizadas, como se sabem, né, do ponto de vista socioeconômico. Por esse modo, então, nós estamos agora, digamos, da próxima semana em diante, estamos, então, deflagrando
todo o processo da instalação desses pontos de cultura. Era isso. Obrigado. Só para terminar, desculpa. Nós fizemos uma cartilha, a equipe da Secretaria fez uma cartilha chamada Rede RS Pontos de Cultura, cartilha de apoio à elaboração de projetos. Tá? Isso aqui foi amplamente distribuído para as comunidades que estavam interessadas. Tá? E continua e está disponível. Obrigado, desculpa ter... Obrigada, Assis. Foi ótimo. Bacana que a gente teve um panorama de política nacional e estadual. E eu vou passar a palavra para a Bruna Provasi, da Marcha Mundial das Mulheres e organizadora das Mulheres no Volante. Boa tarde aí a todas e a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí do Conexões Globais para estar participando desse evento. Geralmente, eu sou uma das pessoas que está do outro lado aqui reclamando que não tem mulher na mesa nos eventos. E isso é bastante frequente, então acho bacana o convite. E exatamente nesse um momento assim, né, que a gente teve a virada cultural em São Paulo semana passada, e eu, junto com mais duas outras militantes da Marcha Mundial das Mulheres, escrevemos um texto criticando justamente isso, né, essa questão de que praticamente não tinha mulheres nos palcos, né, nem no palco de rap, nem no palco de samba, nem no palco de rock, e além disso a gente tinha aí espaço privilegiado para alguns humoristas da TV que são conhecidos aí pelas suas declarações homofóbicas, racistas e machistas. Então, a gente faz essa crítica que, na verdade, não é nova, porque as gestões anteriores de São Paulo já vinham fazendo isso, e a gente acredita que é uma gestão que está tentando uma mudança. Então, a nossa crítica é no sentido de fortalecer para que realmente aconteça essa mudança na cidade de São Paulo. E é justamente no momento também que a Marcha das Vadias de Brasília também escreve um texto questionando a comemoração do aniversário da cidade, e não só a ausência de mulheres, como também um palco gospel, em que os artistas receberam cachês muitas vezes maiores do que os outros artistas, né? Então, também a gente tem que questionar o Estado laico, tem que questionar para onde está indo essa verba pública e aonde estão as mulheres na virada cultural, no aniversário de Brasília, na cultura. E eu vou começar falando um pouco do Mulheres no Volante, que é um festival que começou em 2007 na cidade de Juiz de Fora. E ele surge justamente por isso, por essa sensação incômoda, né, da gente ir nos eventos e não ter mulher tocando nas bandas, ou ter uma ou outra na produção cultural. Eu toco em banda desde 14, 15 anos e é, para mim, uma questão cotidiana, o sexismo na música, assim como em todos os outros ambientes, né? Acho que o dia que a gente for num show e a gente não vê ter uma mulher no palco e não ouvir alguém falando gostosa entre uma música e outra, o nosso problema vai estar resolvido. Mas hoje em dia isso ainda acontece, quando tem, né? Porque geralmente os festivais não têm. Então é um festival que a gente busca fazer oficinas justamente para inserir as mulheres nesses espaços em que elas não estão presentes. Então, a gente faz oficinas de bateria, de baixo, de tecnologia, né? Então, a gente se pergunta quantas mulheres bateristas a gente conhece, quantas mulheres baixistas, guitarristas. Então, o festival também discute isso através de debates e tem shows com pelo menos uma mulher tocando em cada banda. Não são mulheres, mas com pelo menos uma instrumentista, justamente para incentivar. E o festival ele completou 5 anos em 2012, ele é anual. E desde 2011, né, a gente fez 2 edições do festival em Brasília, e esse ano vai ter a terceira. Teve uma edição em Campinas, e esse ano pretendemos fazer a primeira em São Paulo. E essa possibilidade da gente expandir de Juiz de Fora para outras cidades, ela demonstra, primeiro, né, que é uma situação de opressão que a gente vive, que não é individual, que é uma opressão coletiva das mulheres. Outras mulheres se identificam com isso, independente da região. E também mostra um pouco da nossa articulação em forma de rede, né? Porque nós somos um festival independente, que a gente não tem patrocinador nenhum, não tem apoio oficial. Então, muitas das vezes, a gente consegue fazer através dos apoios, das permutas, das pessoas que colaboram com o festival. Ele começou com 3 pessoas, mas ele jamais teria existido sem a rede de colaboradores e colaboradoras que estão nos bastidores.
E em 2012 a gente se inscreveu naquele site Catarse para conseguir apoio para realizar o festival, que é um site de crowdfunding, vocês devem conhecer, de financiamento coletivo. E a gente pediu R$5.000 para fazer a 5ª edição do festival, e acabou que a gente teve um período muito curto para arrecadar, apenas 20 dias, que demoraram para aprovar a nossa proposta também, não sei exatamente porquê, pediram várias exigências e tal, a gente se adequou e fizemos. E a gente conseguiu R$5.800 em 20 dias. Então, assim, foi um período bastante curto, a gente conseguiu fazer a 5ª edição, levamos a Ellen Oléria, cantora de Brasília, conseguimos fazer as oficinas, né, que a gente sempre fez, mas de uma forma, né, com apoio, podendo fazer uma coisa melhor estruturada. E, nesse mesmo ano, em 2012, a gente lançou a coletânea com 15 bandas que tocaram desde a primeira edição. Tem bandas do Rio, São Paulo, Brasília, de Minas. E essa coletânea está disponível na internet, se vocês quiserem baixar, mulheresnovolante.com. A coletânea está disponível e foi autorizada pelas artistas a ser disponibilizada. Então, voltando um pouco para o tema daqui, né? Na 5ª edição do Mulheres no Volante, a gente fez o tema da 5ª edição era Mulheres no Volante nas ruas e nas redes, o ativismo feminista na era da comunicação digital, justamente para discutir como estão as mulheres nessa sociedade em rede. E aí, no debate, eu falava sobre a importância da comunicação como ferramenta alternativa, né, para a gente, que a gente não tem aí um canal de televisão, a gente não tem uma rádio, né, então, pela primeira vez, a internet dá essa possibilidade da gente se expressar. Só que, e daí, no meio do debate, uma companheira nossa do movimento negro, do movimento feminista, ela se colocou assim, tudo bem, eu também acho, né, acredito nisso tudo que está sendo debatido, mas eu queria saber como é que a gente faz, porque a gente vê um monte de conteúdo, né, racista, machista, homofóbico na rede, circulando aí livremente, e como é que a gente faz para se apropriar das redes, e como é que a gente faz para aquelas mulheres para as quais a internet ainda nem chegou, como é que a gente faz para resolver a vida delas, né? Como é que a internet pode ser usada para transformar a vida dessas mulheres que não estão nem na internet hoje? E o meu trabalho, eu estou terminando o mestrado agora na Universidade Federal do ABC, e a minha dissertação é sobre justamente isso, né? O ativismo feminista na internet. E acho engraçado que, geralmente, quando se discute cultura digital, esse é um tema que simplesmente não aparece. Eu não vejo ninguém, praticamente, pesquisando, né, a questão das mulheres na rede, dessa perspectiva que eu vou apresentar agora, que, assim, primeiro que a gente tem uma questão de exclusão digital, né? Como já foi comentado aqui mais cedo, a internet ainda é um privilégio. Nos últimos 10 anos, cresceu em mais de 500% o acesso à internet no mundo. Então, assim, é um meio que nenhum outro meio de comunicação teve uma expansão tão rápida igual a internet. Então, a gente tem avançado bastante, através de políticas públicas também bastante, mas a gente ainda tem apenas 34%, segundo dados da Internet World Stats, a gente tem apenas 34% da população mundial conectada à internet. Ainda é uma minoria. E aí o que eu vou abordar no meu trabalho é, especificamente falando das mulheres, o que uma autora que chama Cecília Castanhos, uma espanhola, ela chama de segunda brecha digital, que seria essa segunda exclusão, que a primeira exclusão que existe seria a exclusão digital das pessoas que não têm acesso à internet. E, no caso das mulheres, a gente tem uma exclusão que é muito específica, que é uma exclusão de uso da rede. Quer dizer o quê? A maneira como a gente se insere na internet, ela está muito associada, né? Claro, a internet é um reflexo do mundo real. Então, a gente tem aí ainda as profissões que são divididas entre as profissões consideradas femininas e as consideradas masculinas. Então, os postos que as mulheres ocupam hoje na sociedade, né? O conjunto das mulheres, é óbvio que tem mulheres em todos os espaços, a gente está conseguindo avanços graças à nossa luta, mas falando assim, da maioria das mulheres ainda estão inseridas nas profissões consideradas femininas, né? Que sejam ligadas à educação, ou muitas ainda fazendo, elas são responsabilizadas pelo trabalho doméstico, trabalho de cuidado na sociedade.
Então, a gente acaba fazendo com que elas usem menos o computador no ambiente de trabalho, e isso vai refletir de que forma elas vão entrar na internet. Então, assim, segundo algumas pesquisas que eu uso no meu trabalho, tanto essa pesquisa da Cecília, na União Europeia, quanto a pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, apesar do uso da internet por homens e mulheres estar se equiparando hoje em dia, do acesso, o uso ele ainda difere bastante. Os homens têm uma navegação mais ativa, assim, subindo conteúdos na rede, postando. E, segundo, eles utilizam a rede também mais para o lazer. Isso também está associado à divisão sexual do trabalho, né? Porque chega em casa, a gente tem aí a dupla jornada, a tripla jornada, que ainda é cuidar da casa dos filhos. Isso reflete menos tempo de lazer e menos tempo para as mulheres terem lazer na internet. Então, o uso que elas fazem é mais para buscar informações sobre saúde, sobre educação, ou, no caso das compras online, são mais de eletrodomésticos, produtos para casa, calçados. Então, quer dizer, como é que a gente discute a internet sem falar sobre as mulheres na internet? Assim, eu acho que é uma questão fundamental para a gente, isso que eu queria trazer um pouco da minha fala. E como é que a gente pode fazer para que a internet seja, de fato, um canal democrático de comunicação, né? Para que a gente possa utilizar aí de todo o potencial de colaboratividade, né, que a gente costuma ter Tem mais tempo? Tá. Bom, só para ir finalizando também, queria deixar essas reflexões sobre como a gente pode usar a internet de forma colaborativa e como a gente pode usar isso através de ferramentas livres também, porque as principais redes hoje, né, o meu trabalho é sobre páginas feministas no Facebook, por ser a página mais popular hoje em dia, ela completou 1 bilhão de usuários em dezembro de 2012, então por isso que eu escolhi, mas eu faço toda uma crítica também, né, porque o Facebook tem aí vários problemas por ser uma empresa proprietária que simplesmente bloqueia determinados conteúdos, as fotos dos protestos das marchas das vadias, simplesmente as autoras têm os seus perfis bloqueados, sem justificativa alguma, fotos de mães amamentando, campanhas contra o câncer de mama. Enquanto isso, a gente vê vídeos que incentivam o estupro circulando livremente e tendo bilhões de acessos, muito por causa do Facebook. Então, assim, qual é essa política também, né, do Facebook? E eu estou ajudando na divulgação de um filme agora, Helena, não sei se vocês já ouviram falar, a gente está com uma campanha na rede Quem é Helena? E é uma campanha que tenta ser colaborativa também, no sentido de, primeiro, o filme ele traz várias discussões sobre as mulheres na sociedade, sobre liberdade, sonhos, ele suscita várias reflexões, e a gente tem visto que as pessoas saem inspiradas do filme e querem produzir também. Então, a gente abriu um espaço, né, no nosso site, no Face, para as pessoas mandarem suas inspirações, e, além disso, a gente fez um vídeo que é o Quem é Helena? E aí a gente percebeu que a gente lançou uma campanha para as pessoas mandarem fotos, né, com cartazes ou fotos se perguntando quem era Helena nesse momento de divulgação do filme, que a gente não sabia quem era a personagem, né, a protagonista. E aí a gente percebeu que as pessoas começaram a se inspirar mandando muitas fotos, e fotos muito criativas. E como o filme é uma produção independente, a gente resolveu incentivar essas pessoas também, premiando com uma câmera, uma Canon, as pessoas que a foto mais criativa. E tudo isso para dizer o seguinte, que ontem o nosso álbum, que já tinha, a nossa página tem 87 mil likes no Facebook, e a gente lançou esse álbum, né, Quem é Helena, que já tinha mais de 500 fotos, e ontem ele simplesmente foi deletado pelo Facebook. E a explicação é de que você não pode fazer promoções dentro do Facebook. Mas como assim? Porque a rede social é para isso também, né? Para a gente produzir conteúdo de forma colaborativa. Então, se eu não posso ter o álbum que é colaborativo para as pessoas e que vai incentivar a produção dando uma câmera também, qual é essa justificativa dessa rede? Então, acho que a gente tem que trabalhar também para construir redes livres, ferramentas livres, e não ficar dependendo de Mark Zuckerberg para publicar, para decidir o que pode e o que não pode entrar nessa rede. E, bom, acho que é isso. Super bom, acho que a Bruna traz novas questões para a gente pensar, inclusive de controle dessas redes, né? Que é a questão dos movimentos culturais, dos movimentos sociais na rede.
a rede ela pode ser uma super ferramenta, uma aliada para articulação e fortalecimento desses movimentos, mas pode ser um instrumento de controle, de censura muito forte também, privado e público, né? Não só estatal, mas também privado, como foi os exemplos que você deu, a partir do momento em que, para fazer promoção no Facebook, provavelmente eles têm que ganhar eles ainda não têm um modelo de negócio para você fazer a promoção deles e compartilhar com eles. Mas é isso, vamos passar a bola para o... Vai ter debate bom, eu acho, aqui hoje. Quero passar para o Leandro Anton, que é fotógrafo, geógrafo e coordenador do Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo e representante do Rio Grande do Sul na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Boa tarde. Bom, primeiro agradecer também ao convite do Conexões Globais. E, bom, como estamos falando em internet, seria a mesma coisa. O conteúdo para debater sobre as redes culturais é uma imensidão gigantesca, né? Aqui vamos ter que se ater a uma provocação, e algumas provocações. Bom, primeiro que faço parte de uma rede de, enfim, cultura, mas que é uma parte política pública, vem sendo desenvolvida aqui no Estado brasileiro, mas muito antes disso, parte de organização que atua na área cultural, portanto, acessou a política pública. Não é a existência dessa rede, ela tem uma interface com a questão pública, mas a riqueza dela e o universo dela é um universo que tem uma história muito anterior. Dentro disso, o que tem um elemento que eu queria só complementar junto com o que o Gel, até o Assis já tinham falado, é que dentro da política pública, nesse aspecto, uma das coisas que tinha dentro dos planos de trabalho era um kit multimídia. O que eu quero dizer com isso? É importante entender que esses grupos são diversos, são de um território no interior, no meio da floresta, no meio do campo, estão no meio urbano, são indígenas, são povos de terreiro, são jovens, são de várias gerações, então há muitos tempos distintos dentro disso. Esse momento que entrou a política pública nesse aspecto dessa rede cultural, uma das grandes importâncias dela foi fazer com que esses grupos pudessem acessar a atualização tecnológica, seja em equipamentos, seja também no processo de software, principalmente na questão do software livre. Nesses pontos, tem um lado que a gente tem que pensar assim, que há, sim, uma luta a ser feita com relação ao conhecimento livre e também as ferramentas, como já foi muitas vezes citadas aqui, para que esses grupos que têm toda uma trajetória não sejam, mais uma vez, vítimas da invisibilidade ou do controle do mercado. Beleza, o Estado também pode fazer controle, mas a questão pública é fundamental nisso daí, com relação ao acesso ao meio que é a internet. E nisso, enquanto isso não for resolvido, de fato, toda essa riqueza de uma rede cultural, de um universo de território e de culturas e de tempos diferentes que vivem o presente, mas trazem uma trajetória de muitos outros tempos, onde talvez a maior parte do público que está aqui ou acessando a internet desconhece. Isso é um elemento central dentro dessa questão da construção e da potência que essa rede cultural pode ter com relação ao meio. Então, provedores públicos, né, e não ter esse controle, né, que a internet hoje não tem mais, principalmente no meio privado, que tu tem que pagar, isso é fundamental. E aí vem a mesa anterior, que é a questão do direito como direito humano. Não há possibilidade de manter essa riqueza cultural e essa autonomia desses grupos se nós não pudermos acessar um espaço onde isso seja um direito humano e que seja realmente um espaço público, sem os controles de mercado e de ditaduras ou o que for nesses aspectos do Estado. Então, esse ponto, para mim, é um ponto inicial para a gente entender essa realidade dessa rede cultural que tem, na diversidade e na sua abrangência territorial e de tempos, a grande riqueza. E é uma grande potência. Para isso, aí a gente também vai ter que refletir sobre o seguinte: como, dentro de uma era, vamos dizer assim, da virtualidade, também não criemos uma prisão com relação às outras tecnologias ou a liberdade na construção e na manifestação e nas linguagens. O que eu quero dizer com isso?
Eu fui também para a Bolívia nesse encontro de cultura viva comunitária. O Juan, que estava dizendo antes aqui, para nós irmos por um processo de integração latino-americana, a gente não só tem que ter, como foi falado aqui, a questão do acesso à internet, mas compreender uma outra coisa, que a linguagem e o uso das tecnologias por toda essa diversidade, ela não pode estar atrelada a estar na contemporaneidade ao uso da internet somente. Ela vai potencializar vários outros meios. Aí é engraçado estar aqui falando, por exemplo, lá no espaço onde eu trabalho, a gente vai começar uma rádio comunitária. Se olhar de maneira crua, o cara está no passado, né? Já era. Não, não era. Porque lá naquele local, a radiodifusão seria a grande forma de resistência hoje contra os impactos da Copa. Porque estou aqui com o celular, não precisa nem de smartphone, só a onda sonora em qualquer equipamento móvel, eu poderia estar me comunicando. Também poderia estar fazendo isso interligado a uma plataforma da internet, fazendo com que essas informações vão para o mundo inteiro. Essa é a grande história, nesse momento. Agora, o uso das ferramentas tecnológicas e as tecnologias que existem, elas não estão desatualizadas para o seu tempo. Seja a radiodifusão, seja a fotografia analógica como arte, seja a produção do que a gente puder imaginar de tecnologia da informação em termos analógicos e tudo mais, com o mundo virtual hoje. Essa é uma conexão que tem que ser feita também. Bom, esse é um ponto, que é um desafio. Como esses tempos coexistirem, e eles estão coexistindo, e não tornar esses outros tempos refém e determinados por um uso de um único meio. Ou como a linguagem desse meio ser a linguagem que tem que ser comunicada para os outros meios. Elas têm sua própria identidade, têm sua própria maneira de se manifestar. Como fazer essas relações? Esse é um grande desafio. E é um grande desafio para uma rede dessas, que tem a diversidade e a dimensão territorial que ela tem, que eu estava falando antes. Uma outra questão importante dentro disso é pensar assim, nessa ida à Bolívia, nós vivemos uma colonização na América Latina e temos duas línguas, que é o espanhol e o português. Mas com isso tudo vem toda uma outra questão de subjugação e de colonização. Durante muito tempo, e agora recentemente cambiamos uma coisa, que a única língua estrangeira oferecida dentro das escolas era o inglês. Agora nós podemos ter o espanhol também. Pego esse ponto para a nossa realidade latino-americana. A integração, ela passa também pela questão das línguas e passa também por uma descolonização de uma cultura predominante e que a internet colabora com isso. Então, não está no meio a revolução. E os conteúdos? Como é que ficam? Qual é o processo crítico que nós vamos estar inserindo nisso? E aí, mais uma vez, esses tempos diferentes, essa possibilidade de se contactar, uma conexão da internet, é que aí podemos estar acessando ao conteúdo produzido por esses grupos, essas manifestações, e isso daí fazer, de fato, desse meio um grande espaço revolucionário. Não adianta, eu vou chegar lá, e foi comentado antes, eu vou acessar um telecentro. Se ele for um telecentro que vai estar dentro de um espaço, e os pontos de cultura têm essa capacidade de ter vários outros espaços dentro, e aquilo ser uma porta de entrada, não interessa se for o funk. Desde que aquilo ali é o que fez a pinta chegar ali. Não tem problema algum. Agora, como eu vou conectar com ele a outros lugares? Porque senão é uma lan house. Qual é o conteúdo crítico? Pensar preconceituosamente que o cara vai lá para acessar o funk naquele primeiro momento é um equívoco. É o que chamou a atenção dele para aquele meio. Agora, transformar nisso, pegar esse momento de porta de entrada e fazer com que isso tenha crítica, e a partir daí, a partir de outros espaços, o retorno àquele local virtual, ele pode ser num outro texto. Mas aí, o despertar está nisso, nessas relações. Não vai ser a internet em si que vai fazer com que esse indivíduo ou quem for ali seja crítico.
Essa relação cotidiana, ela precisa ser entendida também como parte dessas redes culturais de movimentos sociais nessa era. De novo, a questão dos tempos, ou de um passado que deveria, mas isso aqui está ultrapassado, agora o negócio é fazer movimento social só nesse meio. Não, o cotidiano é que vai trazer esse conteúdo, e a potência que esse meio pode dar às lutas do lugar e globalizar elas, bom, aí nós vamos começar a se conectar, né? E também a transformar essa realidade. A outra, aí, sim, daí eu vou pegar assim rapidamente como 3 exemplos dessa linguagem ou dessas questões. Eu fico nessa ida à Bolívia, tem um clipe do CAGE 13, que é Latinoamérica. Aquele clipe dali, ele tem mais ou menos, 10 milhões de acessos na internet em menos de 3 anos. Mas o que fez ele ser compartilhado ali é o conteúdo dele. Da onde estava o CAGE 13 cantando, era dentro de uma rádio comunitária sendo transmitida no idioma quechua, falando de toda a Latinoamérica, cantando em espanhol. Mas o que fez aquele compartilhamento existir foi o conteúdo, e não a internet. A internet foi grande, está ali, mas o que fez foi o conteúdo. Segunda coisa, me lembrando de um documentário que fala da obra do Milton Santos, né? Acho que é Globalização do Lado de Cá, alguma coisa do gênero, que o Silvio Tender fez, acho que por 2005. O Milton Santos é um geógrafo, cara da área do direito, mas trabalhou muito na comunicação, e o seu ensaio final foi esse daí, em 98, que era por uma outra globalização. Dentro do documentário tinha uma cena de uma comunidade indígena na Amazônia que estavam desmatando a floresta. O cara estava com uma câmerazinha dessas bem simples, fotográfica. Ele fez a fotografia, pegou um barco, foi num local onde tinha numa palafita que tinha uma antena GSAT, sei lá o que era, postou aquilo ali, foi para uma rede de movimentos ambientalistas. O cara não deixou de estar lá no meio da floresta, abrir mão daquele espaço, mas conseguiu fazer com que aquilo ali fosse impedido de desmatamento. O que eu quero falar com isso? Aquilo que também é um preconceito de achar que as ancestralidades, as culturas tradicionais, elas estão nesse momento postas em risco, na verdade, o contrário, a possibilidade delas estarem no lugar e manterem as suas tradições, ou manterem a sua relação com o meio, está potencializada por isso. Porque daí foram lá, não precisou sair acesso só por avião ou barco, naquele local onde eles estavam. Então, esse é um outro aspecto que também a internet faz, mas qual é a relação de rede, de conexão que tem com o movimento cultural ou social? E, por fim, na viagem que eu fiz, eu fui com a Andila, que é do Ponto de Cultura Caigangue e Areia, de Ronda Alta. Ela comentando, eles fizeram, nos últimos 7, 8 anos, eles têm trabalhado com os desenhos caigangues, recuperando toda uma história a partir de uma imagem. E ali se desdobra em memórias fantásticas. Então, fizeram todo um trabalho fantástico. Hoje, eles estão abrindo um site de e-commerce. Os caigangues de Ronda Alta. Então, assim, essa relação e aquele desenho, é o desenho que deles têm, e aquilo vai ser uma forma deles botarem eles no comércio, na internet, sem eles saírem lá da reserva, botar no mundo. E é um desafio. E pensa, gente, a gente fica achando que é muito pouco, mas para eles circularem a mercadoria deles, eles fazem viagens de carro e tudo mais, e é uma mobilização gigantesca. Isso vai fazer o contrário. Agora, quem está colocando na rede? É a loja que pode copiar? Não. A gente tem que olhar nesse meio também essa questão, não de propriedade, mas de direitos. De como é que se faz essas relações, também comerciais, e a partir de onde. Esse exemplo daqui, dos caigangues, é fantástico, porque isso daí tem uma trajetória, tem várias lutas que eles estão no meio, que é a questão de uma escola bilíngue, que é a questão de não só da escola bilíngue, como os professores serem indígenas, tudo isso. Mas eles não abriram mão de se relacionar com essa tecnologia e fazer também disso uma ferramenta de luta e de potência e de sustentação. Então, essas relações estão dentro dessa rede cultural que eu estava falando, que é a rede dos pontos de cultura, que não é só convênio, tem vários outros grupos que estão dentro. Mas esses tempos, respeitar essas linguagens, compreender que a existência exatamente de uma riqueza cultural que toda a humanidade tem, ela potencializa, mas como fazer isso é que é a grande crise, é o grande desafio que está.
porque também podemos homogeneizar, pasteurizar, criar uma coisa totalmente sem gosto, sem forma, se nós não conseguirmos manter a relação com os territórios e os cotidianos, e isso é caminhando, é no corpo a corpo, é nesse sentido. Não podemos, então, achar que o que está hoje, o que estava antes, está fora do jogo. Valeu. Super obrigada, Leandro. Foi ótima a contribuição. E eu queria convidar agora o Sr. F, que é editor do site Sr. F e também organizador do El Mapa de Todos. ¿Sí? Sí, como não. Eu venho de uma experiência, talvez um pouco... Eu sempre achei que eu vivi uma experiência estranha, assim. A gente não era ponto de cultura, a gente nunca foi uma rede formal, mas, no entanto, nós funcionamos, e funcionamos até hoje. Esse ano estamos completando 15 anos com o portal, e nós, na verdade, funcionamos, talvez, eu acho que eu fui entender aqui hoje isso, o que de fato a gente foi. Acho que a gente foi um provedor de conteúdo, e pela distribuição desse conteúdo ao longo desses 15 anos, nós construímos uma rede que é aleatória, espontânea, digamos assim. Ela não é estruturada do ponto de vista formal, mas ela existe. Se eu pegar um avião aqui, eu vou a Manaus, eu vou a Rio Branco, e eu vou ter 10, 15, 20 pessoas que conhecem o portal, ou que me conhecem e tal, com as quais eu vou ter um conjunto de, digamos, de identidades, de opiniões comuns e tal. Isso começou em 98, eu venho de uma, pela minha idade, eu venho de uma geração, para vocês terem uma ideia, eu me criei ouvindo rádio a bateria, a gente tinha que coletar água da chuva para botar na bateria de carro, e você ouvia a rádio. Para você ouvir uma música que achava legal, você mandava uma cartinha para a rádio, pedindo para a rádio tocar, e você ficava a tarde inteira esperando, porque não sabia que horas ia tocar, né? Ver se de fato tocava a música e tal. Então eu venho de uma geração que é rádio, jornal, televisão, do ponto de vista profissional, eu sou jornalista. Em 98, morando em Brasília, de repente eu descobri que eu tinha muita informação, muito conteúdo, compartilhava isso com um conjunto de pessoas, e eu saquei que, claro, naquele momento fazia o que todo mundo fazia. Mesa de bar, conversas, troca de fita cassete entre amigos, pessoas, o que qualquer um, até os anos 90, fazia. E, de repente, eu me dei conta que isso podia ser amplificado de uma maneira enorme, e eu não precisava depender de jornal nenhum, eu não precisava mais da Editora Abril, de empresa nenhuma. Eu podia sentar na frente de um computador, era um custo caro, né? Em 98. Eu tenho uma filha que é notívaga até hoje, ela tem 25 anos e é notívaga, porque, não sei se vocês lembram, né? É só esse parênteses assim, a internet era cara, era discada, e você pagava impulso, e você pagava menos a partir da meia-noite. E ela tinha 12 anos, e eu liberei geral a internet para ela, e ela passava as madrugadas, e ela é notívaga até hoje por conta do... É uma responsabilidade de pai que eu estou confessando aqui. Mas só para vocês terem uma ideia das dificuldades, e eu estou falando de 10, 12, 15 anos atrás. E então nós criamos o portal, mas voltando ao que eu quero no final concluir, que é a questão do conteúdo. O que tornou um cidadão que não era conhecido, uma marca que não era conhecida, e que se tornou uma marca conhecida? O que a gente fez? O que era o nosso tripé, digamos, editorial,
de um site feito em WordPress em 98, quando não tinha Facebook, não tinha Twitter, a comunicação coletiva era em lista, né? Como é que chamava? Eram umas mailing list lá, sei lá. Nem lembro disso direito. Então, essa era a forma. O nosso principal diferencial era o quê? Informação sobre a história do rock brasileiro, além do oficialismo. Além do Roberto Carlos, da Vanderleia, do Erasmo Carlos, ou seja, a história mais ampla, além do que todo mundo conhecia. Isso fez com que acontecessem coisas fantásticas, assim, porque os filhos dos caras que viveram isso na época, nos anos 60, 70, 50, eles estavam na rede hoje. Os pais contavam suas aventuras de adolescente, os filhos nem sempre acreditavam naquilo, e iam para a rede para ver se de fato alguém confirmava a história do pai dele. E de repente ele esbarrava numa matéria, pequena que fosse, que falava da história da banda do pai dele, sei lá, em Minas Gerais, ou em Cuiabá, ou não sei onde e tal. Isso fazia com que o moleque mandasse um e-mail e fazia com que eu, como resposta, pedisse uma entrevista com o pai dele. Então isso foi gerando digamos, um volume de informação muito grande, rápido e tal, e fez com que o endereço fosse cada vez mais acessado. O outro tripé era acompanhar a cena musical independente e emergente, ou seja, os mesmos moleques que nos anos 60 a gente recuperava a memória, a gente acompanhava eles ao vivo agora. Então, isso significava o quê? Descobri uma bandinha lá em Florianópolis, que nunca teve presença nacional nenhuma, pedir uma entrevista, fazer a entrevista, publicar a entrevista, informar ele que tinha feito a matéria, e o moleque pegava e divulgava o endereço, porque ele tinha interesse, evidentemente, e tal. Então, isso também foi ampliando o alcance do portal. E a terceira foi, como eu sou daqui, gaúcho e tal, me criei ouvindo tango, bolero, rock na Argentina, Uruguai e tal. Eu tinha bastante informação sobre música latino-americana, em geral. Então, o que eu fiz? Como digamos assim, terceira parte desse tripé era, pelo menos, divulgar um pouco da história, da memória do rock latino-americano, meio a conta-gotas, assim e tal. Então, era, primeiro, a história do rock, segundo, acompanhar a cena independente, e terceiro, dar um mínimo de informação, quer dizer, conectar o leitor com a história do rock latino, pelo menos as coisas mais fundamentais e básicas e tal. Com isso, a gente conseguia, digamos, reproduzir uma coisa que eu acho que o rock tem, que é uma certa... A linguagem do rock, ela estabelece uma certa... Eu não sei exatamente qual é a palavra usar, mas ela cria uma certa equalização geracional. Ou seja, um pai e um filho podem conversar sobre o Black Sabbath, entendeu? Um pai e um filho talvez não consigam conversar sobre o Leonel Brizola, ou sobre o Collor, ou sobre o Getúlio Vargas. Mas consegue conversar sobre os Beatles, sobre o Elvis Presley, ou seja, é possível haver digamos, uma linha de identidade e tal. Então, eu acho que isso a gente conseguiu quando acompanhou a cena independente nascente, divulgou a cena, recuperou essa memória histórica e tal. Isso resultou em um festival, né, que é o que a gente organiza agora,
que nós não, digamos, agora que a gente está começando a ter algum contato físico com esses outros países, indo visitar. Ano passado a gente foi ao mercado de música do Uruguai, esse ano fomos ao mercado de música da Argentina e tal. Mas, no entanto, a gente organiza um festival totalmente utilizando as ferramentas da rede, ou seja, a gente conhece as bandas, lendo os blogs e sites latinos, a gente faz download dos discos, legal ou ilegal, não é uma boa palavra, mas pirateamos os disquinhos lá e tal, vemos os vídeos, assistimos os shows, conversamos com as bandas por Facebook, nos relacionamos pelo Twitter, mandamos os contratos escaneados por e-mail, recebemos de volta. A única dificuldade que tem é quando tu esbarra numa burocracia pública que ainda exige uma certa formalidade legal e tal, ou seja, não aceita o documento de e-mail online e tal. Então, o que eu queria resgatar aqui, eu acho que todas as falas aqui, elas remeteram um pouco para isso, assim. Eu sempre vi a internet como uma ferramenta. Eu acho que a gente está passando de uma fase, está começando a superar uma fase inicial de um certo deslumbre com as ferramentas, entendeu? Claro, é um negócio legal, louco, assim, você começar a descobrir, porra, isso funciona desse jeito, a gente pode fazer isso daquela forma e tal e tal. Eu acho que, por exemplo, a gente teve uma experiência que foi a Malu Magalhães, por exemplo. Acho que vocês lembram. A Malu Magalhães, acho que talvez foi o primeiro e talvez o último fenômeno. Ela tinha conteúdo, mas ela era menos conteúdo e mais um fenômeno de uma forma de surgir artista, ou seja, uma nova maneira de um artista surgir do ponto de vista musical, cultural e tal, ou seja, pela internet. Eu acho que isso hoje já está um pouco meio em desuso, e eu acho que isso é exatamente porque as pessoas começam cada vez mais a questionar tanto quem produz quanto quem consome, questionar conteúdo. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar debater conteúdo. Conteúdo, eu quero dizer o seguinte: é óbvio que nós estamos vivendo uma explosão de acesso das pessoas à comunicação. O governo Lula, durante 8 anos, inseriu milhões de pessoas no consumo em geral, inclusive no acesso à internet. Essas pessoas vêm para esse universo trazendo o que elas são. A internet não vai corrigir ninguém culturalmente. O cara vai escrever errado, o cara vai trazer a informação cultural que ele tem para dentro da rede, e é daquela maneira que ele vai se comunicar, é a vida real. Então, eu acho que esse é um fenômeno que aí sim, eu acho que a gente tem que aprofundar a discussão, que é o seguinte: tem um universo multifacetado de informações culturais jogados num mesmo ambiente de uma maneira muito mais rápida, radical, é um entrechoque brutal de informações culturais, e isso tem que ser processado de alguma maneira, entendeu? Em momentos anteriores, você tinha... Dá um exemplo, assim, por exemplo, o Chico Buarque era a síntese de um certo processo cultural. O Roberto Carlos era o quê? O Roberto Carlos era o jovem que sintetizava o novo Brasil se industrializando, São Paulo, a indústria paulista, o menino vindo do interior, tendo acesso a carro, gibi, revista em quadrinhos, não sei o quê. Hoje isso não é mais só pela vida real. Isso hoje, essa integração está se dando por esse meio, digamos, virtual. Então, o acesso à velocidade, à informação é muito mais rápida, é muito mais
é explosivo. Então, eu acho que isso exige, inclusive, dos poderes públicos que tenham uma agilidade do ponto de vista de prover políticas públicas de uma maneira muito mais rápida, entendeu? Então, eu acho que esse é o momento que a gente vive, e acha que o debate sobre a internet, eu acho, do ponto de vista cultural, é principalmente esse hoje, assim, ou seja, como olhar para isso, como interagir com isso e o que sai disso, entendeu? Eu vejo as pessoas reclamar assim, eu posto uma informação séria, de conteúdo no Facebook e ninguém dá bola. Eu boto a foto do meu gatinho, não sei o que lá, tem 50 curtir, likes e tal. E esses dias eu fui fazer uma experiência. Eu fiz a mesma coisa. Eu tenho uma cachorrinha, eu vou contar essa história de sacanagem aqui, rapidinho. Eu tenho uma cachorrinha lá em Brasília. Ela se chama Melissa. E aí eu estava em casa e a minha mulher falou assim, eu vou na banca, que jornal eu trago? Eu falei, sei lá, traz o Globo, traz a Folha de São Paulo, traz sei lá. Aí a minha outra filha atravessa assim, peraí, pergunta para a Melissa, por quê? Aí foi uma gargalhada geral na casa, porque o jornal não era para ninguém ler, o jornal era para o xixi da Melissa na área de serviço. Então a minha filha falou, pergunta para a Melissa. Aí eu resolvi contar a historinha no Facebook, tipo assim, sou jornalista, profissional, não deveria fazer isso, mas vou contar a historinha. E aí eu me lembrei que eu tinha uma foto da Melissa com lenço vermelho, igual o que a secretária está usando ali, a Melissa com o lencinho vermelho. Aí eu postei a foto da Melissa, né, que era a personagem da história, e falei assim, para deixar os barões da mídia ainda mais nervosos, a Melissa de lencinho vermelho. Aí quem viveu aquele episódio da Dilma lá, de lencinho vermelho e tal. E aí, bicho, deve ser isso aí é o meu hit número 1 do Facebook, entendeu? Todo, assim, sei lá, deu 100 likes lá e tal. Então, é essa a realidade que a gente... Mas isso é a realidade da vida real. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que debater a vida real. Quer dizer, as informações culturais, sociais, isso que a Bruna falou, entendeu? Os problemas do feminismo na internet são os problemas do feminismo da vida real, entendeu? Sei lá, eu chego em casa, vou para a internet, a minha mulher vai para a cozinha. Não é essa, estou dizendo eu do ponto de vista genérico, mas é isso, a mulher vai... Por quê? Porque a divisão social do trabalho é essa, a mulher chega em casa, ela está preocupada, ela vai ver... E o homem não, mas em outra época o homem não é um problema da internet, porque o homem antes ia ouvir rádio, o homem antes ia ver televisão e agora ele vai ver internet. Então, na verdade, assim, a internet não é o debate, eu acho que o debate é a vida real. Muito bem, Obrigado. Fernando, muitíssimo obrigado. O Assis tinha dito que ele tinha um compromisso às 6, mas eu queria abrir. A gente começou 40 minutos atrasado, então a gente vai abrir ainda uns 15, 20 minutinhos para as considerações finais e perguntas, debates, provocações da plateia. Parece que não havia nada do Twitter, é isso, André? Tem um comentário? A gente abre perguntas, comentários, provocações. Alguém? Olha lá, Dulce Meser, ela disse o seguinte, isso aí, Bruna Provazzi, diminuir o abismo entre a realidade do heterogêneo grupo de mulheres e de suas representações. Vamos abrir, está aberta a sessão de perguntas. Enquanto as perguntas não aparecem, a gente está fazendo uma operação, enquanto o Fernando falava, a gente está tentando achar os vídeos todos que o Leandro comentou,
para postar com a hashtag do Conexões Globais e permitir que todo mundo consiga ilustrar, porque acho que são exemplos muito bons. Se vocês quiserem sugerir também, a gente vai fazendo isso para poder ilustrar. Então, eu vou fazer uma pergunta, se ninguém mais tiver. É isso? É isso mesmo? Bom, não, eu queria... Acho que foi excelente assim, a composição. Infelizmente, o Gel também não pôde ficar até o final. Ele já tinha avisado que ia ter que sair às 5h30. Que a gente partiu de um mapeamento que o Gel fez das políticas nos últimos 10 anos, basicamente, do MINC, para o fortalecimento das redes e dos movimentos culturais, passando pelas ações no governo do Estado que estão sendo realizadas agora, e depois passamos por uma perspectiva dos movimentos sociais e dos pontos, e de como os festivais, redes, movimentos estão se articulando, e as questões, e aí aparecem fortemente, acho que de um lado, isso que o Fernando acabou de ressaltar, que, enfim, na internet nós não estamos na bolha social. Gap, nós não estamos numa bolha onde não haja racismo, onde não há sexismo, onde não há desigualdade social, onde não há totalitarismo, onde não há preconceito. E a questão do conteúdo e das redes, e de como isso como é que a gente vai se colocar nesse movimento, buscando combater todas essas práticas discriminatórias, mas e conquistando espaço e articulando a rede que a gente quer articular em defesa de projetos, né? Em defesa de um outro mundo, de um outro olhar, de uma outra sociedade, das transformações sociais. Os movimentos não estão aqui simplesmente porque eles querem a internet como um fim, embora ela seja um direito em si. Mas os movimentos estão aqui porque eles querem transformar a sociedade. Dentre outras coisas, a gente acha que uma dessas questões é o acesso às redes e à internet, mas ela não é apenas um meio, mas ela é principalmente um meio. Então, o que eu queria provocar um pouco aqui o debate é essa relação, como é que a gente consegue se posicionar nessa rede em prol dessa transformação sem cair numa lógica fácil de controle, de censura, de escolher muito, né? A internet, ela traz essa diversidade toda que a gente tem no mundo real, e ela é real, ela é apenas... Então, no anonimato na rede, por um lado, elas geram proteção complexas, não são questões simples de lidar, elas são importantes para o desenvolvimento, para a inovação, etc. Mas, por outro lado, você não tem mais a lógica do estamos lidando com uma concessão pública, em que você tem uma empresa concessionária e que, se houve discriminação naquela rede de televisão, por exemplo, ou naquela rádio, você tem como processar aquela pessoa. Por outro lado, a gente precisa garantir que não se perca o debate disso e não se combata a discriminação simplesmente porque ela está na internet. E essa discriminação, ela se dá em vários níveis, né? Ela se dá no nível de conteúdo, mas ela se dá no nível também de acesso, de relação, de domínio daquela tecnologia. Então, eu queria, assim, tendo em vista isso tudo, ouvir um pouquinho mais de vocês e super agradecer a oportunidade. Acho que é um debate que a gente não consegue cobrir aqui em 2 horas, certamente, a profundidade de cada um dos temas apresentados pelos debatedores aqui, mas dizer já de frente, antecipando que foi ótimo, acho que compôs muito bem o conjunto das falas. Sim, parece que a questão da acessibilidade é algo mais premente, digamos assim, né? Mas eu vejo a acessibilidade está sendo resolvida de uma progressão geométrica. Inclusive, há cidades, no Acre, por exemplo, que são totalmente... a acessibilidade total de todos os cidadãos, né? Então, eu sinto isso, né? Por viagens que eu faço e converso com prefeitos e tudo isso, todos têm no seu horizonte
os prefeitos entraram agora, né, do seu horizonte de, até o seu final do mandato, ter acessibilidade total na sua cidade. Então, cada um está inventando um meio, um processo, né, de resolver isso aí. Então, me parece, eu sou bastante otimista em relação à acessibilidade, né? Mesmo o Estado do Rio Grande do Sul tem políticas públicas nesse sentido, né, muito importantes e que estão dando certo. Então, parece que essa é a grande questão. A questão que o meu colega colocou a respeito de Ronda Alta, eu conheço a experiência de Ronda Alta, realmente ela é impressionante. Impressionante, porque se trata de um núcleo que constitui um ponto de cultura, Caingangue, né, que está cercado por lavouras, né, e esses proprietários das lavouras são relativamente hostis àquilo que está lá acontecendo, né, porque, de certo modo, aquilo foi demarcado e muitos desses proprietários consideram-se vítimas de esbulho e tal. Mas isso é uma questão política que eu acredito que com o tempo isso aí será resolvido, né? O próprio Estado tem políticas nesse sentido. Então, a questão colocada, né, digamos, a previsibilidade de uma certa pasteurização cultural, né? Eu não sei se isso é bom ou se isso é mal. Eu penso assim, a cultura é um processo, sempre é um processo. A cultura está sempre mudando, ela é definida como um processo. E nesse processo é muito difícil nós estabelecermos algum tipo de juízo de valor, né, se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Vamos ver no que dá. Nós já tivemos arautos da tragédia, né, nêmesis que estão sempre aí por detrás de nós, né, semeando tragédias, principalmente sobre a questão cultural. Mas eu acredito, e não só eu, e a história demonstra isso, que nós sempre temos avançado, né? Quanto aos conteúdos, eu tenho uma certa dificuldade em aceitar as proibições. Para mim, me deixa muito, muito inquieto, né, as proibições, as restrições, né? Eu não estou falando naquelas que são nitidamente delituosas, não é? Criminais que a gente sabe, enfim, como pedofilia, etc. Não estou falando nisso, né? Estou falando do conteúdo em geral. Aí, nesses conteúdos em geral, surgem situações como os fundamentalismos religiosos, né? Como as doutrinas de extrema-direita que estão crescendo, especialmente na Europa e não só, né? Que nós, a meu ver, isso não deve ser tratado, acho, como aquela norma de proibição, né? Mas sim de nós colocarmos conteúdos que se contrapõem e que discutam aquelas ideias, né? É a melhor maneira que a gente tem de encarar essa questão, né? Discutir ideias, né? Não proibi-las, né? Por mais equivocadas, errôneas que sejam para mim até certo ponto odiosas, né? Mas na discussão eu acredito que nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio. Isso é assim mesmo. A história, como eu disse, mais uma vez digo, né? A história demonstra que nós sempre damos um passo atrás, mas dois à frente, né? E se nós chegamos a esse momento, digamos assim, de uma possibilidade de comunicação instantânea, de trânsito de ideias, etc., tudo isso aí é resultado de algo que antigamente se chamava progresso. Eu sei que a palavra é um pouco fora de moda e tal, né? Mas que significa um crescimento em direção a algo melhor, né? Algo melhor socialmente falando, que signifique inclusão, né? E há muito mais inclusão hoje do que exclusão, né? Se há exclusão, vamos pontualmente contrapor essas ideias excludentes.
Então, resumindo, né, essa minha pequena fala aqui, não é? Eu creio que nós vamos encontrar um bom ponto de equilíbrio em tudo isso que está acontecendo. Passa para a Bruna. Bom, concluindo aqui. Bom, primeiro que eu acho que, assim, determinados conteúdos não pode ter um vídeo incentivando o estupro na rede, sabe? Eu acho que determinados conteúdos têm que ser tirados do ar, sim, assim como injustamente alguns protestos nossos são retirados. Então acho que a gente precisa discutir isso, sim. Mas claro, a gente sempre teve uns meios de comunicação deturpando o sentido do feminismo, por exemplo, tratando de forma extremamente pejorativa. Pela primeira vez nós mesmos podemos produzir conteúdo e falar com as pessoas diretamente na rede. E isso ajuda a gente a fazer as pessoas compreenderem o que é de fato o movimento, por exemplo, que até hoje é uma batalha. Entender que é uma luta pela igualdade, enfim. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que se apropriar da internet como uma forma de comunicação alternativa. E a gente também tem aí, né, o meu estudo ele traz algumas páginas do Facebook de grande visibilidade. Então, existe um potencial, primeiro, existe um público interessado, né, no discurso feminista, interessado em conhecer sobre o movimento, sobre interessado em debater, né, uma coisa que afeta a vida das mulheres. Então, a gente tem que se apropriar das redes, mas, ao mesmo tempo, o que eu constatei nas páginas que eu analisei é que algumas bandeiras históricas do movimento simplesmente não aparecem na internet. Por exemplo, legalização do aborto, que é extremamente perseguida, e aí a gente tem que discutir a neutralidade da rede, porque hoje em dia existe uma perseguição, principalmente por causa do fundamentalismo religioso na rede. Então, tratar do tema do aborto é extremamente complicado, são muitos ataques, né? E algumas páginas optam por não abordar esses assuntos, talvez um pouco por isso, pelas perseguições. Então, a gente tem que garantir o anonimato na internet. Ao mesmo tempo, outras pautas como creches ou mesmo a divisão sexual do trabalho, pautas das mulheres trabalhadoras também aparecem pouco na rede. Então, acho que o nosso grande desafio é conectar, né, a nossa luta cotidiana enquanto movimento com a luta que vem sendo feita na internet, né, porque também os movimentos vêm se apropriando, mas acho que a gente ainda tem que fazer essa conexão. E, claro que a rede é uma extensão, né, do mundo real. Eu não acredito na diferença entre o real e o virtual. Eu acho que nós somos os usuários da rede, então é tudo a mesma coisa, né? Não é que vai ser um mundo perfeito, mas a gente está aqui como ativistas, então acho que o nosso papel também é repensar isso. Como que a gente pode se apropriar da internet para a democracia. Obrigada. Vou passar para o Leandro. Bom, o que eu tinha falado antes era isso, essa extensão também no mundo real e quanto espaço, assim, cacuete de geógrafo ou relação com esse tema de pensar. O movimento, para gerar o espaço, o movimento é feito pelas pessoas, enfim, pela organização social. Então, esse espaço virtual, ele também, nessa mesma concepção, mesmo sendo uma concepção talvez tradicional de território, ela também cabe muito bem dentro desse espaço. A grande diferença é que, nesse é um lado otimista, nisso tudo, é que, de fato, tu estar no seu lugar, no seu local, onde tu está trabalhando a cultura, tu está trabalhando o movimento social, ou as lutas cotidianas, a reverberação disso é que a gente está numa janela importante. Aquilo que estava confinado aos meios tradicionais e à propriedade, né? E aqui no Brasil, seja se a concessão pública para a TV, o que for, não interessa, estava confinado a isso, e ali era a única maneira de muitos, ou talvez de todos, acessarem alguma informação. Isso agora não só mudou, como também quem coloca essa informação e quem produz esse conteúdo está tendo essa possibilidade. Então, essa janela é importante. Agora, o conteúdo crítico e tudo mais está relacionado a uma série de questões estruturais que estão nesse mundo real, né? Seja a relação machista que a sociedade mantém e que se reproduz ali, seja a questão do conflito de gerações, né? Que também vai se reproduzir ali, e talvez nesse lado as gerações mais novas
pensando numa faixa etária, elas estão mais fluídas ali dentro, mas geração, num aspecto de questão de mundo político, de relações, ela não se está só na faixa etária. Então, essa geração, ela está ainda se construindo em relação a como debater a sociedade. E aí, essa interação é muito importante, e esse meio é fundamental. Agora, o que eu vejo também, nesse lado otimista, é aquilo que eu tinha comentado com relação à autoafirmação dos povos, né? Ou a possibilidade deles realmente conduzirem o seu processo cultural, serem os produtores, e aí vão até para a economia, comercializar isso daí. Essa é uma grande possibilidade que, se mantendo no seu território, com as suas relações e tudo mais, eles poderem, esses povos, essas comunidades poderem estar fazendo, elas, uso, né, o uso devido que tem sobre a sua produção. Não sendo exploradas, não sendo terceirizadas ou copiadas simplesmente, e aí não podendo acessar essa riqueza, que é uma riqueza produzida por uma questão de relações históricas e tudo mais. Então, esse meio é uma grande possibilidade. Agora, isso está tudo por vir. Existe um momento ainda de muito deslumbramento, nisso que o senhor F estava falando. Ainda há. Agora, principalmente, gente, não dá para nós... a gente tem que se conectar com esses lugares. E o se conectar é realmente andar por eles, entendeu? Não dá para a gente simplesmente se relacionar com o meio. Legal, vamos enriquecer culturalmente, vamos acessar informação, mas essa luta cotidiana, ela se trava nas ruas ainda. Ela se trava nas ruas, essa transformação, o festival que se quer assistir, a emoção que se quer se ter, é realmente ter os espaços públicos ocupados por esses grupos. É a gente poder fazer o uso dos espaços públicos reais, das praças, dos centros culturais e tudo mais, ocupando eles com isso daí. E aí, fazendo todo mundo se conectar. Daqui está sendo conexões globais, de qualquer ponto. E quem sabe, e o melhor ainda, a reprodução disso em espaços públicos de outros lugares. Não de dentro do apartamento, que é uma possibilidade, da minha casa, do meu computador. Não, fazer com que isso seja acessado, seja vivido e se sinta a emoção numa praça no Rio de Janeiro, ou lá em La Paz, entendeu? Ou na Europa, onde for. Fazer disso um grande momento. Então, isso é uma grande possibilidade que nós temos na mão. Agora, botar na rua, acessar isso lá e se manifestar publicamente e se identificar com isso e assumir essas bandeiras. Então, essa é realmente uma grande riqueza que nós estamos tendo nesse momento, que não tínhamos. Porque ser vigiado, ser controlado, ser perseguido, isso estava restrito a só um lado. E não que eu quero perseguir e vigiar em nada, mas o fato é que hoje tu consegue também olhar de cima toda uma cidade. Imagina a transformação de educação, de tudo, com relação às pautas da cidade, as lutas na especulação imobiliária. Que cultura a gente pode estar transformando aí, porque tu tem acesso a essa informação que antes só quem tinha era quem conseguia ter as cartas, ter os mapas. Assim se fazia as guerras, assim se fizeram e se fazem até hoje. Hoje a gente pode contrapor, tentando ter autogestão, uma organização realmente de baixo para cima e não vertical, como historicamente é o que nós vivemos até hoje. É isso. Muitíssimo obrigada, Leandro. Eu vou passar para o senhor F também. Rapidinho. Para quem é mais novo, é natural, nasceu já olhando para a internet e acessando, divulgando o que pensa, etc. Mas quem vem de nós os mais novos, né? O branco aqui, eu realmente, quando eu entendi que eu podia ter uma revista minha na rede, foi legal pra caralho. Assim, pá. Então, eu acho que esse é um aspecto importante, assim, você democratizou o acesso, não só à informação, mas a você divulgar o que você pensa, suas ideias e tal. Mas eu insisto, continuo achando que é uma ferramenta que o que define o jogo ou seja, é uma ferramenta para você defender opiniões, posições, quanto mais de forma coletiva, evidentemente, melhor. E só para finalizar, é o seguinte, o meu limite é o seguinte, por mais democrático que seja, eu não sou dono do meu IP.
Gente, muitíssimo obrigada. Eu vou chamar a Andréia para retomar. A gente vai ter um show agora do Pedro Munhoz. E essa super conexão que o Leandro estava falando aqui aconteceu um pouco atrás com a Karine Levitan e o Graham, um sobrenome que eu não sei pronunciar agora, mas acho que são experiências interessantes. E é isso. Muito obrigada a todos, foi demais. Obrigado, Una Castro, foi nossa mediadora nesse segundo debate do Dia do Conexões Globais, Redes e Movimentos Culturais 2.0. Queria agradecer também ao Gel Brito, que participou pela web, Assis Brasil, Leandro Anton, a Bruna Provazzi, o Fernando Rosa e o Sr. F, também que tiveram aí com a gente. Agora a gente vai da comunicação digital para a cultura digital. Eu estou aqui agora, a gente está vendo o Tridente trabalhando, então durante todas essas tardes, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, a gente tem 4 artistas trabalhando, grafitando, artistas plásticos, tendo esses painéis belíssimos. Esse aqui em cima também é do Tridente. A gente tem um painel ali também do Xadalu, que faz um trabalho de colagem super bacana. E além do Tridente, hoje terminando esse painel, a gente tem aqui do outro lado o Trampo, Luiz Trampo trabalhando aqui, terminando o painel dele, e mais ali em cima, um belo trabalho da Lídia Brancher também, sobre o nosso tema, as discussões que estão rolando aqui nesse Conexões Globais. E agora, a gente vai ouvir um show muito bacana do Pedro Munhoz, que tem tudo a ver também com o que a gente está discutindo aqui, que é cultura livre. O Pedro Munhoz... Bom, primeiro de falar isso, que está em execução o primeiro contrato que reconhece a música livre no mercado fonográfico brasileiro.